Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 11 de outubro, nós vamos meditar de Sofonias, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje, da série Profeta Menores, nós vamos ler Sofonias. Ele tem apenas 3 capítulos. Você percebeu que agora a sequência, né, que nós temos visto dos profetas menores, os últimos agora, todos eles foram de apenas 3 capítulos, né? E hoje tem mapa para você entender melhor qual é o significado do livro de Sofonias, a mensagem, o contexto, a época, tudo está aqui no mapa que eu disponibilizo sempre nas minhas redes sociais, lá no Instagram e no Facebook, no Story, né? Eu coloco lá para que você possa olhar com detalhes. Se você ainda não me segue, meu perfil é Rubenita Leão. E vamos hoje falar desse livro escrito pelo próprio profeta Sofonias. O livro recebe o nome dele, né? E Sofonias significa o Senhor, Yahvé esconde. Em outros fala oculto, né? Mas tem esse sentido. E o objetivo é chamar a atenção do povo de Judá e de Jerusalém. Então, estamos falando do Reino Sul, né? Levar esse povo ao arrependimento, porque o Reino Norte foi o primeiro, né, a ser ali invadido e levado a cativeiro, e logo em seguida nós vamos ver a invasão babilônica no Reino Sul, com a destruição de Jerusalém. E aí nós vamos ver que ele vai ser escrito justamente para esse povo de Judá que está em Jerusalém. É um tempo de destruição, um tempo de exílio, né? Esta mensagem do profeta Sofonias. Então, vai ser usado muito, né? Essa questão desse tema, o tema da vinda, o dia do Senhor, né? Vai usar essa nomenclatura no livro de Sofonias. E nós vamos ver que Sofonia, ele é um único dentre os 16 profetas aqui, né, escritores, que vai remontar a genealogia até o rei Ezequias, né, 4 gerações antes dele. E ele teve o intuito, claro, aqui do profeta Sofonias, possivelmente ele queria documentar, né, trazer à memória a sua linhagem real, evidenciando assim essa consciência pelos pecados cometidos pelos líderes de Jerusalém. Por isso que ele inicia falando um pouquinho dessa genealogia. Ameaças contra Judá e Jerusalém, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então, estamos falando do contexto de 2 Reis 22, né? 2 Reis 22, 2 Reis 23, 30, 2 Crônicas 34, 35, é esse contexto que temos a mensagem do profeta Sofonias. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei homens, animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, as ofensas contra os perversos, exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. É isso mesmo. Exterminarei este lugar, o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele também por Milcom, né? Então ele faz aqui menção a esse Deus Milcom, que era o Deus dos
amonitas. Isso mesmo, você vai ver menção sobre ele lá no livro de 1 Reis 11. E aí ele fala, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. E aí vem o subtítulo, o dia da ira do Senhor. Falei que ele ia usar, né, essa nomenclatura, dia do Senhor, dia da ira do Senhor. Cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e sacrificou os seus convidados. O dia do sacrifício do Senhor hei de castigar os oficiais, os filhos do rei, todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos e enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir o grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, o grande lamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos os que pesam prata serão destruídos. Naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lamento e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração, o Senhor não faz bem, nem faz mal. Ou seja, né? O Senhor não vê nada disso. Por isso serão saqueados seus bens, assoladas suas casas, edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não beberão o seu vinho. Já vimos isso ser profetizado antes, não é mesmo? Está perto o dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, de desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia da trombeta e do rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida. Porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. E o 2 é ameaça contra quem? Os filisteus. Concentra-te, examina-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor, o dia da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograrei esconder-vos do dia da ira do Senhor, porque Gaza será desamparada e Asquelon ficará deserta, Asdote ao meio-dia será expulsa e Ecrom desarraigada. Aí dos que buscam o litoral, os povos dos quereitas, a palavra do Senhor será contra vós, destruir até que não haja um morador sequer. E aí ele fala, né, que não adianta fugir. Nós vimos que os profetas já tinham profetizado isso. Isaías falou sobre isso no capítulo 14, Jeremias no capítulo 47. Vimos Ezequias também, o livro de Ezequiel, né? No 25, também falando sobre isso. Então não é novidade da ira do Senhor e que não adiantaria arquitetar planos de fuga. Ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra. Campo, urtigas, poços de sal, assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação
os possuirão. Isto lhe sobrevirá por causa da sua soberba, pois que escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os seus deuses, todas as ilhas das nações, cada um no seu lugar o adorarão. E aí ele vai fazer ameaças também à Síria, né, contra a Etiópia também. Então, ninguém passa desapercebido, né? Não é só o julgamento contra o povo de Deus, mas contra essas nações que, como disse aqui, agiram perversamente, gabaram-se, tiveram soberba, não? Então, tudo isso é também relatado aqui por Sofonias. Também vós, etíopes, sereis mortos à espada do Senhor. Isso foi profetizado por Isaías lá no capítulo 18. Ele estenderá também a mão contra a nação, destruirá a Síria e fará a Nínive, que no caso é a sua capital, uma desolação, a terra seca como no deserto, né? Então ele traz, e esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma, eu sou a única e não há outra além de mim, como se tornou em desolação, em pousada de animais. Qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. E aí o capítulo 3, por fim, é as ameaças, né, as sentenças contra Jerusalém. E ele começa com um ai, o tradicional ai. Ai da cidade opressora e rebelde manchada. Não atende a ninguém, não aceita a disciplina e não confia no Senhor. E nem se aproxima do seu Deus. Seus príncipes são leões rugidores no meio dela. E os seus juízes, lobos no cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os profetas são levianos, homens pérfidos, e os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela. Ele faz o que comete, ele não comete iniquidade. Amanhã, pós manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminarei as nações, as suas torres, elas serão desoladas. Fiz deserta as suas praças. O poço não deve haver quem passe por ela. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas, infelizmente, não é isso que acontece, não é? Mas, mesmo diante de toda essa notícia de destruição, Deus sempre trará uma mensagem de esperança. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos. Por sobre eles fiz cair a minha maldição e todo o meu furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. E aí ele fala, né? Mas deixarei no meio de ti um povo modesto, humilde, que confia no nome do Senhor. E aí ele fala, né? Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração e exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora os teus inimigos, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu não verás mal algum. Que coisa mais linda, né? Naqueles dias,
se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os seus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com uma alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Que coisa mais linda, né? Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome, um louvor entre todos os povos da terra. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida, e podemos, sabe, aprender com todas essas circunstâncias, que o Senhor nunca rejeita um coração contrito e quebrantado. Por isso queremos olhar para ti, ouvir a tua voz, para prosseguirmos na nossa caminhada. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.